sabe que aqui no Manhã da Piedade você sempre fica muito bem informado sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Por isso, eu te convido para vir junto comigo até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica conversar com a repórter Fernanda Pontes. Bom dia, Fê, seja bem-vinda. Ei, vai, Tiago, bom dia. A gente começa falando sobre eleições, Fê? É exatamente como o Tiago bem disse, né? Nós tivemos ontem o segundo turno das eleições e aí foi uma eleição histórica e eu tenho um dado muito importante aqui. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o índice de abstenção foi menor neste segundo turno na comparação com o primeiro turno. Essa informação é muito importante. Os dados apurados pelo TSE apontam que no primeiro turno a abstenção foi de 20,95%. Neste segundo turno, o número de abstenção foi de 20,56%. Ainda de acordo com os dados apurados pelo TSE, de forma inédita, 75,85% dos eleitores compareceram às urnas e votaram em um dos candidatos à presidência da República. De acordo com o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, houve também diminuição no número de votos nulos e brancos. Ele ainda afirmou que essa eleição teve o maior número de votos apurados da história republicana desde a redemocratização do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou ainda que, apesar da polarização, em geral, a eleição ocorreu de forma pacífica. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pelo terceiro mandato da presidência da República em uma votação muito apertada, viu? Com 99,38% das urnas apuradas, Lula teve 50,87% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro teve 49,13%. E a apuração foi bem acirrada, né, Fê? Assim, durante a noite a gente foi acompanhando, eu, pelo menos lá em casa, fui acompanhando a apuração e estava, assim, uma diferença mínima, né? Então, literalmente, nessas eleições, cada voto fez uma extrema diferença, né, Fernanda? Exatamente. E aí, Val, uma questão apesar de ter diminuído o número de abstenções, a gente tem que chamar a atenção também para essa questão, que ainda existem eleitores que não comparecem às urnas para votar. Cada um tem seus motivos, mas é importante a gente exercer a nossa democracia nesse período tão importante que a gente vive da história do país. Exatamente. E lembrar, né, que quem está lá no governo, né, quem for eleito, é eleito pela maioria da população. Então, você tem, né, seria bom que todo mundo fizesse jus ao seu direito de ir lá e depositar quem você gostaria, né, quem a pessoa gostaria que o representasse pelos próximos 4 anos, porque interfere diretamente na minha vida, na vida da Fernanda, na sua vida, aí de casa, né, Fernanda? É importante a gente exercer esse, mais do que, né, os deveres, não mais, mas tão quanto os deveres, os nossos direitos em plena democracia, né, Fernanda? Exatamente. A votação é um dos direitos mais importantes que a gente tem. Então, tudo correu de maneira pacífica, né, em geral, e aí agora, como vocês bem disseram, daqui a pouco tem uma matéria sobre isso, sobre esses desafios que vêm agora para esse novo presidente que vai assumir a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Isso aí. Ao longo do programa, né, a gente vai receber aqui no estúdio um cientista político que vai explicar melhor pra gente, né, Fê? Vai explicar para mim, para você aí de casa, quais são esses desafios, né, que agora o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá que enfrentar aí nos próximos 4 anos de governo. Fernanda, a gente fala sobre o que agora? Agora, a Receita Federal ela libera nesta segunda-feira o crédito bancário a contribuintes que haviam caído na malha fina e que acertaram aí as contas com o fisco, viu? O pagamento ele vai ser feito diretamente na conta informada na declaração do imposto de renda. Ao todo, 471.447 contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. O valor creditado é de mais de 800 milhões de reais. Desse total, 6.483 contribuintes têm mais de 80 anos. 54.365 têm entre 60 e 79 anos. 5.516 têm alguma deficiência física, mental ou doença grave e mais de 23 mil têm o magistério como principal fonte de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, ele deve entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o CAC, e tirar o extrato da declaração do imposto de renda dele. Se tiver ainda pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.
E aí, Fê, fica aqui, né, o alerta pro pessoal de casa, porque o tempo tá voando, o ano já tá praticamente acabando, daqui a pouco chega o prazo para a gente fazer a declaração de imposto de renda do ano que vem, referente a esse ano. Então, para evitar transtornos, para evitar dores de cabeça futuras, o ideal é que o pessoal já vá separando ali toda a documentação, né, Fê, necessária para fazer essa declaração, para não deixar para a última hora também, que é importante, né, porque o período que você faz a sua declaração impacta diretamente no período que você vai receber a restituição, caso você tenha direito a esse ressarcimento, né, Fernanda? Exatamente, cria essa expectativa, né? Se você tem dinheiro a receber, aí tem esse período, e se você tem a pagar, isso também impacta, né? Então, o período que você faz a declaração é muito importante. Planejamento, né? O que a gente sempre fala aqui no Manhã da Piedade, aqui na TV Horizonte, tente já se planejar, se organizar, porque daqui a pouco a gente já passou Natal, passou Ano Novo e a gente já está fazendo declaração do imposto de renda referente a esse ano. A gente termina falando de tempo, Fê? Exatamente, né, Vá? A previsão do tempo. A gente está com manhã chuvosa nessa segunda-feira e, de acordo com a Defesa Civil, a previsão para Belo Horizonte indica que, sim, haverá chuva nesta segunda-feira. A menor temperatura registrada hoje foi às 6 da manhã, de 17,9 graus na estação Cercadinho, no bairro Buritis. E ainda de acordo com a previsão disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura máxima de hoje não vai passar dos 25 graus ao longo do dia. A umidade do ar terá índices elevados e deve ser de 70% ao longo da tarde. Previsão de tempo instável com possibilidade de pancadas de chuva até quarta-feira, feriado de finados. E aí vai uma informação que a gente sempre reforça aqui. Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuva forte, granizo, tempestades, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos por SMS. Basta se cadastrar e enviar uma mensagem para o número 40199. A partir daí você consegue receber informações sobre a previsão do tempo em Belo Horizonte. Que é muito bacana, né, Fê? É um serviço gratuito e que realmente facilita muito o dia a dia, né, do morador, porque você sabe se vai chover, você sabe quais são as áreas com risco geológico. Agora, nessa época do ano, é bem comum, né, ter esses riscos geológicos, então é uma ótima opção para você aí se planejar durante o dia, durante a semana também. Fernanda, muito obrigada. Obrigada. Excelente segunda para você. É muito bom começar a semana com você, viu? Muito obrigada. Amanhã você volta com a gente, né? Amanhã eu tô com vocês, Vá. Perfeito, então. Excelente segunda para você e para todo mundo aí da redação. Bom trabalho, viu? Obrigada para vocês também. Obrigada. E agora a gente vai saber quais são as notícias da nossa arquidiocese. Vamos entrar agora, né, no mês de novembro e temos um recado muito importante. O dízimo ele tem um papel muito fundamental nas ações sociais da igreja. O mês de novembro é um marco para a conscientização desse ato de generosidade. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, um evento no fim de semana marcou a abertura do mês dedicado ao mandamento bíblico. Vani e as irmãs da paróquia São José, em Vespasiano, levantaram cedo e vieram para um encontro com muita fé e devoção. A dona de casa é vice-coordenadora da Pastoral do Dízimo na comunidade em que congrega. Veio em busca de conhecimentos. Aqui o encontro é muito importante porque, né, nos traz, além da unidade da pastoral, tanto das paróquias, juntamente aqui na Arquidiocese, né? E a questão da aprendizagem que a gente leva, as novas formações, os exemplos, as trocas, né, de experiência de uma comunidade com outra. No encontro, os fiéis e membros da Pastoral do Dízimo participaram de missa, momentos de comunhão e de aprendizado. O evento abre o mês do dízimo. Novembro é dedicado à conscientização da importância do mandamento bíblico. O principal objetivo é celebrar por todos os dizimistas da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e dar abertura à campanha do mês de conscientização sobre o dízimo em toda a Arquidiocese. A Pastoral do Dízimo é um grupo de agentes que tem por dever, né, cuidar dos dizimistas, cuidar da evangelização sobre o dízimo e também desses dizimistas, para que eles se sintam pertencentes à comunidade paroquial. A Pastoral do Dízimo tem por objetivo conscientizar os fiéis sobre a importância do participar e da importância do dízimo. Na igreja, as ofertas são divididas em 3 esferas: o partilhar, o compartilhar e o celebrar.
Foram as doações, por exemplo, que fizeram com que a igreja construísse aqui a Catedral Cristo Rei, que foi sede do encontro. Ensinamentos abordados pelo padre Giovanni Pereira, que celebrou a missa. Eu vejo como grande passo que damos e também de comunhão, com a nossa igreja, que está vivenciando a etapa do sínodo. E exatamente estamos olhando o dízimo como uma expressão de uma igreja sinodal, que vive a comunhão, a participação e a missão. Então, nós estamos hoje aqui reunidos com todas as comunidades de fé para abrirmos este mês do dízimo em nossa arquidiocese, valorizando a participação de cada dizimista que sustenta a evangelização em nossa igreja e também motivando novos membros que venham participar conosco dessa missão. Com material em mãos, Ângela vai voltar para a paróquia São Joaquim, em Contagem, com muitos esclarecimentos sobre o dízimo. O que aprendeu aqui vai compartilhar com outros fiéis. Quero vir aqui para levar alguma coisa para a nossa paróquia, que Deus abençoe, que eu consiga levar mais criatividades para o nosso dízimo da paróquia São Joaquim. É muito importante, o dízimo, todo mundo tem que ser dizimista, devolver a Deus o que ele recebe no seu dia a dia. O Secretariado Arquidiocesano Bíblico Catequético da Arquidiocese de Belo Horizonte vai promover um encontro com coordenadores da catequese no próximo dia 5 de novembro, às 1h30 da tarde, na PUC Minas. Dom Joaquim Moll, o bispo auxiliar da nossa arquidiocese, vai conduzir esse momento formativo com importantes reflexões sobre a missão evangelizadora do coordenador e da coordenadora da catequese como anunciadores da Palavra de Deus. Na oportunidade, também serão apresentados o projeto que irá desenvolver o primeiro censo bíblico catequético da nossa arquidiocese. O evento, então, é voltado para você aí que é coordenador da catequese. Então, fica aí o convite e para você participar é preciso fazer uma inscrição aí no site da nossa arquidiocesebh.org.br.